Esta é mais uma reunião integrando o projeto Quissamã Memória Viva. Nós estamos na residência da senhora Ubaldina Moreira da Silva, poucos conhecem, minha tia Vade, e da nossa amiga Margarida Moreira da Silva. Nós pretendemos nos enriquecer com as informações que virão dela sobre Conde de Araruama, sobre Ribeiro e Filho, sobre as situações, as vivências, as aventuras vividas por ela, né? Caminhadas do engenho até Conde de Araruama. Vamos ver se a gente consegue saber novidades e gozações que eu tenho certeza que irão acontecer. Essa é a voz da nossa avó. Meu nome é Bárbara e meu nome é Eduarda. Somos primas e netas de Leninha, essa senhora que estava falando agora. Essa gravação foi feita no dia 18 de janeiro de 1995 e, como ela diz logo no início, é uma das muitas entrevistas que integram o projeto Quissamã Memória Viva. Quissamã é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, onde Leninha nasceu e viveu boa parte da vida, ali entre Macaé e Campo dos Goitacazes. Sua população não passa de 25 mil pessoas. É muito parecida com outras cidades do interior brasileiro, com seu centro urbano girando em torno de uma praça principal, com uma igreja e um prédio da prefeitura. É uma cidade que compõe a região dos lagos, e assim como os municípios vizinhos, abriga lagoas, praias e uma restinga exuberante. Muitas de nossas lembranças são lá. Nascemos em Niterói, mas desde crianças frequentamos essa terra que ao longo dos anos aprendemos a amar, tanto quanto vovó. Repetindo a história de muitos quissamãenses, Leninha deixou Quissamã para morar em uma cidade maior em busca de uma vida melhor. Foi decisão do seu pai se mudar para Niterói, na verdade. Ela era adolescente na época e muito apegada à sua vida do jeitinho que era. Sem tanto poder de decisão, veio a contragosto. Eventualmente casou-se, teve filhos, aprendeu a dirigir, construiu casa, aprendeu a pintar a ponto de virar professora, mas sempre sonhando em voltar. Atraída pela nostalgia da sua vida no interior e pelas lembranças que pareciam esmaecer a cada dia, conseguiu um gravador de fitas cassete e começou a viajar para realizar entrevistas com seus conterrâneos mais velhos. Na busca de cuidar das memórias valiosas sobre como era a vida de antigamente, coletou mais de 100 horas de gravações de mais de 60 vozes diferentes. Apaixonada por sua cidade, queria salvaguardar a memória de um tempo marcado pela usina de açúcar. Ela nasceu e foi criada ali perto. Seus pais, seus irmãos, seus amigos e conhecidos viviam ao redor da usina. Todos tinham a sua vida atravessada pelo trabalho árduo das colheitas e moagens, o cheiro da cana sendo processada, as marias fumaças que moviam cargas e pessoas, os sons que sinalizavam os horários de trabalho e descanso. Quissamã cresceu em torno do engenho central. Em 12 de setembro de 1877, a imperatriz Teresa Cristina e o imperador Dom Pedro II acompanharam a primeira moagem da usina, que reunia pela primeira vez na América Latina a produção de açúcar e aguardente, vindas de várias fazendas da região. Ao redor dela foram construídas moradias, estação de trem, escola, hospital, cinema, mercearia. Tudo em torno do engenho central de Quissamã. Mas em 1995, quando Leninha fazia uma de suas entrevistas, a usina vivia sua decadência.
Pouco investimento gerava baixa capacidade de produção e os danos causados ao meio ambiente já era preocupante. Com uma máquina de vapor do século XIX, a usina fez sua última moagem em 2003. Quando buscamos informações sobre essa era econômica, encontramos com muita facilidade quem foram os donos, todos os sócios fundadores e investidores. Também encontramos seus herdeiros e o caminho que esse dinheiro percorreu ao longo de gerações. O que não encontramos facilmente são os relatos que informam como era a vida que vovó levava quando era criança. Nem dos seus vizinhos e de todo mundo que trabalhava para os fundadores e seus herdeiros. Não encontramos os nomes dos mestres de açúcar e seus ajudantes, dos caldeireiros, dos purgadores, dos atendentes das mercearias, do operador do único telefone local, das professoras da única escola da região, dos músicos que animavam os bailes nos momentos de lazer, da mulher que vendia chocolate para quem aguardava o trem chegar. São esses os relatos que nossa avó coletou. São essas histórias que crescemos ouvindo. Há 30 anos, nesse janeiro de 1995, o relato coletado foi de Margarida, Ubaldina e Paulo, amigos da vida e do trabalho. Os três trabalharam no armazém Ribeiro e Filho, que pertencia à usina, como quase tudo na cidade. Vovó apelidou essa entrevista como Os Três Amigos. Para a vovó, esse foi o início de uma longa trajetória reconstruindo a memória popular de Quissamã. A primeira entrevista foi em dezembro de 1994. Em 1997, ela terminou de construir, junto a seu marido, Jesus, a casa que marcaria o retorno à sua terra natal. Vovó era uma mulher talentosa, interessada e rara. Quando pensou na sua volta, não construiu qualquer casa. Construiu uma casa-museu para abrigar a memória coletiva do seu povo. Memórias que se traduzem em muitas fitas cassete, mas também pinturas em porcelanas da paisagem regional, materiais de demolição, instrumentos musicais e utensílios antigos, jornais, documentos, fotografias e qualquer outro caco que lembrasse essa época marcada pelo usina. Chamou de Espaço Cultural José Carlos Barcelos, em homenagem ao seu pai, nosso bisavô, um cidadão sempre ativo na cultura local. O espaço abriga o projeto Quissamã Memória Viva e grande parte das nossas memórias familiares. Leninha faleceu em dezembro de 2022, pouco depois de lançarmos um livro juntas, em família, com uma seleção desses relatos. O livro se chama Vozes de Quissamã, Memórias da Gente do Interior, que é também o nome que escolhemos dar para esse podcast. Vovó sempre dizia para olharmos o passado para aprender sobre o futuro, fazer nosso filtro, mudar o necessário e preservar o precioso. Seu olhar para o passado era focado nos trabalhadores, como eram suas rotinas, que habilidades e responsabilidades tinham. Nosso olhar de agora é interessado na vida além do trabalho, o que gostavam, como viviam. Quando pensamos nessas pessoas, pensamos em nós mesmas. Como gostaríamos de ser lembradas? O que de nós marca alguém? O que vale a pena ser rememorado? Como nossa essência é transmitida? Por que isso importa? Como altera a vida de quem fica? Somos muito orgulhosas do trabalho de vida de vovó. Somos eternamente gratas pela sabedoria que nos foi passada. A casa de nossa avó era um museu. O museu era a casa de nossa avó. Nosso maior sucesso é honrar nossas origens, nossa terra, nossa gente, amar as histórias dos nossos antepassados, aprender com eles e elas
modificar nosso presente e passar o que podemos para frente. Hoje, nosso esforço é dar continuidade ao trabalho de nossa avó e continuar preservando a memória das vidas quissamanhenses. Destacar as vidas que constroem a rotina de um lugar e as vidas que moldam um território. Uma a uma, usando como recorte as pessoas que nossa avó entrevistou ao longo dos anos do projeto Quissamã Memória Viva. A história que você vai ouvir nesse primeiro episódio é da Margarida, trabalhadora da usina que dedicou 30 anos da sua vida ao Armazém Ribeiro e Filho. Nascida em 1921, filha de Celina Moreira da Silva e Aristóteles Silva, conhecido como Totti. Ela era apaixonada pela natureza, apaixonada pela Restinga, essa natureza linda que preenche Quissamã. Pesquisando sobre ela, nós nos apaixonamos mais ainda. Essa vegetação tão pouco preservada no Brasil e tão ameaçada, não vemos nas telas que tanto nos prende a atenção. Ela existe, resiste e persiste, apesar das queimadas, da poluição, da falta de visibilidade. Ela está lá e não está. Temos que olhar para lembrar. Margarida gostava tanto daquelas areias e lagoas que construiu uma base por lá, onde passou muitas temporadas descansando nas sombras das cajuarinas, olhando os pássaros, conversando com cobras, catando marisco, caju e guriri. Nós também gostamos disso, e apesar de vivermos em grandes cidades, uma parte de nós, talvez cada vez maior, deseja viver nesse estado de contemplação incessante da natureza que testemunha nossas vidas. Selecionamos alguns trechos da entrevista que nossa avó fez com os 3 amigos. As partes que ilustram sua vida para além do trabalho. Então você vai reconhecer a voz de vovó Leninha, que escutou lá no início desse episódio. Algumas vezes aparece a Ubaldina, que estava junto com Margarida. E você vai conhecer a própria voz da Margarida. Bem-vindos ao podcast Vozes de Quissamã, Memórias da Gente do Interior. Episódio 1. Margarida. Estes são trechos da entrevista realizada em 1995. E você, Margarida, como é que foi sua infância? Você nasceu? Eu nasci e criei ali na usina. Mas por infelicidade minha, eu tive paludismo 3 vezes. Já viu, né? Eu fui para o colégio no Camargueiro, ela é professora, né? Eu tinha 7 anos. E eu acho que para mim foi uma beleza, porque as professoras eram Dona Guida, Dona Elza recém-formada, Que a escola era no Engenho. ela tinha chegado no Sion, e Dona Maria Ninha, de Mato de Pipa. E eram as 3 professoras. E Dona Nídia e a Nevinha eram as catequistas. E Dona Guida, Dona Nídia, recém-casada também, era catequista. A esposa do seu Marcinho. Tinha as irmãs de Dona Guida. Era um período bom de férias. As brincadeiras, como é que era? Brincadeiras eram no quintal, ali ao lado, né? Então, eu me lembro que uma vez, lembra aquela música de Washington Luiz, sai babado, naquela coisa? O melhor cavanhaque era de Washington Luiz. Então, nós fizemos um baile no quintal, lá no recreio, né? Resultado, quando Baile na escola. na escola, e a gente cantava, sai babado, não sei o quê, eu não me lembro bem.
você dizer que quando acabou o recreio, nós todos ficamos de castigo, porque foi na época do golpe de Getúlio, né? E era uma turma boa, mas não escapou uma, né? Naquela ocasião eu estudava Gisela, Liliana, e Dona Mariana e Dona Elza. Sim. E teve uma época que Dona Guida saiu de licença, então Dona Mariana assumiu o colégio, ela e Dona Elza. Um meio de transporte, porque havia... Elas iam de carro ou então no trem da usina. O cinema vocês alcançaram... Oi? Eu, Valdina e Deus. Nós assobiávamos tanto e eu queria descansar. Nós amarrávamos as cadeiras de cinema, ninguém sentava. Tinha lugar pra gente Vocês amarravam os Botar cadeiras? uma corda. Eles tinham que o cliente sem conversar conosco. Não. Qualquer coisa sobre o que? Olha, descobri que foi muito bom. Mas Nunca fui astúcia. os bailes na sociedade... Mas era muito bom. Mas quando aparecia um cavaleiro de bilhete, eu não sei. Mas nós corríamos muito Naquela antiga, né? Antiga, na sociedade. mas quando apareciam os cavaleiros de bilhete, nós corríamos. Eu me lembro quando tinha muito aqueles rapazes que a gente não podia dançar, estava criança no colo. Estava no colo. Quando eu chamava Deus, não importa, eu não vou dançar criança. Imagina, mas era difícil. O contato era quando a gente sempre tinha uns passeios de surpresa, né? E ele gritava, espera, deixa eu fazer minha farofa. Fazia uma farofa. Ela tinha que fazer uma farofa para levar. Do baile? No passeio. Do passeio. Os passeios eram... Na Restinga, onde que a gente... pra Restinga. Naquele tempo, tudo era diversão, porque você saía de casa dentro de uma boneca. Mas assim, de volta você deixava sapato, chapéu, que fosse ficando. Nós saímos daqui para fazer piquenique na Rádio Verde. E eu Nas árvores. Aí em Santa Teresa? em Santa Teresa. Levava uma merenda São José. A gente ia buscar manga. Era uma diversão tão sadia e barata, né? O mais interessante é que tinha aquele grupo, agora já começou a desfazer, que Paulo já se foi lá, era Paulo, que tinha o seu cantinho, Paulo Dito, Zito, Passinho, Henrique, e tinha outro. Mas era aquele grupo, a coisa engraçada. Vocês iam de que maneira? Andando? Andando. A gente esses 5 eram certo, eram irmãos, não houve um casamento entre eles. Só quem casou foi o Padre e Valdina. Um dia casou com o Vando, Henrique casou com o Nélia, eu fiquei solteira, e Henrique casou com o Rui. E Leda ficou solteira. Era como se fosse uma irmã. E tinha o seu irmão. Lembro que a primeira vez que Nadir veio aqui, Samã, quando eu abracei seu irmão, aí ele disse assim, oh, que saudade, meu amigo, oh, meu irmão. Aí ele disse, olha, Nadir, não tem ciúme não, porque aqui somos todos irmãos e amigos. Aí depois ele me chamou e disse, Magda, como eu fiquei contente de você ter dito isso a Nadir, porque senão ela ia pensar e ficar com ciúme de vocês. Ainda eu expliquei a ela, era um grupo de amigos que se gostavam, mas eram como irmãos. Tanto é que ninguém namorava. E ainda tinha outra. Se você arranjasse um tempo, se eles não gostassem, a gente ainda levava, né, Valdir? Não serve. Era uma coisa engraçada. Mas só em pensar que um achou ou gostou de um, eles logo tomavam. Não, senhor, não serve. Era a coisa mais engraçada. Assim, o mais interessante é que uma turma das fogueiras, o Tonel que tinha água com o cavalo de Papai Mané do bebê, e vários na janela do quarto saíram. Eu tomei vacina e Silveira,
Vamos fazer uma serenata para Zaira. Serenata para Zaira? Que bicho muito Zaira. Zaira! Acabava caindo. Gente, eu disse nisso na fogueira. Vocês queriam que tentava. Se o negócio era assim, ela botava dentro da mãe historial. Essa do trem que eu não posso esquecer. Os trens de cruzar. E a nossa juventude foi muito bela. a gente brincava de brincar. E a gente vigiando dele, de namorando. Mesmo depois de... mesmo namorando facinho. Futebol, facinho do sticker. Minha lembra sticker, né? De futebol. E nós jogamos. Mas a coisa interessante, o jornal, o relógio da usina batia a primeira pancada, aquilo parecia um sonho. Ninguém ficava na rua, não, às 10 horas. Podia ser a maior brincadeira. Era o horário que ela a primeira pancada, homem ficava um. Não precisava mãe nem pai chamar. Era uma coisa engraçada. As noites de luar e a gente namorando, esperando, ele e Miguel namorando, sentado naquelas pilhas de dormente. E eu ia contar mentira para papai Maneco. Margarida, você e sua experiência, você não se casou, mas você deve ter tido alguma aventura. Mas como é que eu podia... Aquelas pernas. Você assusta lá na praia. Meu Deus, eu não me conformo. Margarida, com as pernas tão bonitas no pegadão. Eu digo, mas meu Deus do céu. A mamãe também era fogo, né? Eu não sei se era implicância ou ciúme. Eu sei dizer que o negócio era tão feio que foi no casal, foi melhor, sabe? Foi melhor. Não era só para você, né? Só que não se metia para fácil. Os irmãos eram fácil, que se meteu lá muito na casa. Tinha uma vigilância tão muito grande. Eu nem sei dizer o que era aquilo, se era implicância, se era vigilância. Tinha um ciúme, né? É uma coisa de doido. Para saber mais da Margarida, também entrevistamos alguns de seus sobrinhos. As vozes que vocês vão ouvir agora pertencem a Vitória, afilhada de Margarida e sobrinha mais velha, Miguel Ângelo e Ana Alice. Seus relatos nos contam o que lembram dela, o que marcou suas vidas, o que era dela que hoje existe neles, seu jeito, sua personalidade, seus gostos. Eu lembro assim da nossa infância, que ela gostava muito de ler história pra gente, tinha naquele tempo era muito disco, né, de vinil, ela comprava disco de historinha pra gente. Esta é a voz de Vitória, sobrinha e afilhada de Margarida. Contava história, gostava muito de a gente dormir lá, ela escutava a rádio, acho que a Rádio Nacional naquela época. Aí ela gostava de escutar Frank Sinatra, Nat King Cole, só essas músicas clássicas que a gente acostumava, ficava escutando também com ela, gostava. Era a bondade dela com a gente, com os sobrinhos, né? Ela sempre tinha muita bobagem com a gente. Ela tinha muita amizade com a mamãe, quando a mamãe era solteira, e tinha umas moças de Campos que moravam lá, que elas andavam sempre juntas, se identificavam muito com ela. Era carnaval, essas coisas tudo, e ela gostava muito de andar a cavalo. Aí era com as colegas dela, elas se davam muito bem. Gostavam de sair, passear, de ir para baile, de carnaval, com essas amigas dela, que era a mamãe, e outras, Erli, Eloá, um pessoal de Campos, mas que moravam aqui. Isso que eu ia perguntar, o que ela gostava de fazer. Eu gostava de andar a cavalo, gostava de ir para a praia, para mexer com restinga, caça-caju, fazer doce, essas coisas que ela gostava. As lembranças são muitas e muito fortes.
Sempre aquele sorriso farto, eu a chamava de Dindim, ainda que ela não fosse minha madrinha. Esta é a voz de Ana Alice, sobrinha de Margarida. Sempre uma pessoa que tinha um abraço muito generoso, um sorriso contagiante. Uma sonhadora, ela vivia uma vida, mas ela sonhava com uma outra vida, e essa outra vida acontecia no Parque de Jurubatiba, como num conto de fadas, onde ela se teletransportaria com todos os amigos, ela distribuía terreno para todo mundo ali, né? Mas uma pessoa muito do bem, um coração enorme, sempre numa proposta de acolher, de dar o que ela não tinha às vezes, para quem precisasse. O trabalho que ela nos deu na idade avançada foi esse, porque nesse caminho de generosidade ela acolhia pessoas estranhas na casa, fosse para usar o banheiro, para tomar água, ou mesmo para dormir, e a gente não conseguia ter um controle exato. De modo geral, essa é a grande memória que fica. A generosidade, né, o amor ao próximo, ao desconhecido, que era tão abrangente que soava estranho, para a família mesmo, né? Ela tinha uma disponibilidade para acolher, para tratar bem, para servir, para dividir o que ela tinha com qualquer desconhecido. E isso no mundo capitalista que nós temos hoje não tem cabimento. E ficou muito evidente porque a Quissamã pré-emancipação era uma Quissamã onde todo mundo se conhecia e você tinha uma permissão muito maior, uma possibilidade de fazer essa troca com maior verdade. A partir de 90, com o advento da emancipação, você tem uma chegada enorme de pessoas que não são nascidas ou foram nascidos no município, e ela morava ali em frente à prefeitura, né? Então, a generosidade é uma característica. Uma outra característica que a gente pode também destacar é esse cuidado com o meio ambiente, essa visão que também até a década de 80 não era uma coisa possível para nós, essa visão de preservação, de cuidado com os pássaros, me traz muito, eu tenho muita memória dela fazendo compostagem com qualquer sobra de alimento, casca de legumes, verduras, frutas, qualquer coisa ela devolvia à terra. E isso eu estou falando aí é uma memória de criança, né? de infância mesmo. Picava tudo e cavava um buraco ou colocava numa caixa de compostagem. Então ela era muito precursora também nesse pensamento ambiental que eu acredito, descobri mais recentemente, que ela formou lá, quando morava ainda no Engenho, um grupo de escoteiros, pertenceu. Então, eu posso estar enganada, mas eu suponho, que esse pensamento tenha brotado ali. Ela era muito focada nas questões do meio ambiente, gostava muito de animal e gostava muito de plantar, de ter árvores, né? Onde ela fosse tinha sempre uma semente no bolso. Olha, as lembranças mais recentes que eu tenho dela são exatamente chegar no Marraboi, né? Ali onde ela tinha o sítio dela. Esta é a voz de Miguel Ângelo, sobrinho de Margarida. E olhar para o semblante dela e ver assim aquela satisfação, aquela alegria de chegar até ali, né? Depois de tantos anos,
respirar, caminhar naquela restinga, olhar, né, os cajueiros. Ela localizou a cacimba ainda da época que ela chegou a ter uma espécie de um casebre lá, que ela passava a temporada, né? E, sei lá, catar marisco. Depois meu carro mesmo levei as duas, às vezes Magdala e Margarida, às vezes mamãe, quando estava legal, levei também, desde lá no Valão, andei esse Carapebus até Barra do Furado, aí eu andei com elas e, sabe, desfrutei a companhia delas nesse ambiente, né? Era, assim, uma pessoa muito ligada, assim, à natureza, né? Meu irmão disse que a primeira ecologista que ele conheceu foi ela. Eu me lembro que uma vez também levei no aniversário do meu sobrinho aqui no Rio, e aí foi uma época que os ipês estavam floridos, né? Então, cada vez que a gente, na BR-101, passava, de tanto em tanto, eu via um ipê amarelo. Ela ficava fascinada com aquele ipê amarelo e tal. Ela adorava as plantas e outra coisa que ela gostava também, isso já na casa em Quissamã, ela gostava de fazer licor, de vez em quando tinha licor de genipapo, alguns tipos de licor assim, raro, que ela sabia fazer. Ela chegou a ter umas garrafas, uma vidraria para fazer esse negócio. Olha. Então, assim, uma quissamaense que sabia admirar, né, as praias de Quissamã, as lagoas de Quissamã, Restinga de Jurubatiba. Ela se sentia totalmente assim, em comunhão com aquele ambiente, né? Não era por conforto nem nada, ela simplesmente era ter o essencial ali para poder ela continuar ali, né? Sim. Então ela tinha comida, tinha, né, banho, essa coisa toda, e catamarisco, banho de mar. Ela era apaixonada por essa coisa de restinga, de praia. A paixão dela era essa. Tanto que ela tinha aquele sonho, né, de fazer uma casa acho que é a Barra Boi. O sonho dela era esse. Ela tinha as coisas já compradas para levar para casa. Tinha roupa de cama, tinha louça, tudo já. Antes de ter a casa, ela já tinha essas coisas. Ela gostava. Não, eu sei que ela tinha planta, tinha os planos dela, a cozinha, que ia ter fogão a lenha para fazer não sei o quê. Tinha esses planos assim, mas nessa época eu não tive muito acesso a essas coisas, não. Olha, ela era de 1921, né? Então, eu acredito que, pelo que eu vi, ela adquiriu aquilo ali lá pelos anos 70, início dos anos 70, né? Ia para lá, ficava lá no Marraboi temporadas, assim, sabe? 2 meses, 1 mês, 3 meses. Depois, o tio Mário e o tio Décio viram que precisavam erguer alguma coisa melhor para elas lá, né? Então chegaram a erguer alguma coisa e foram várias vezes que ela foi para lá e ficou, não sei, 60 dias, de dezembro até fevereiro, março, não me lembro bem, mas ela ficava bastante tempo. E basicamente em contato com a natureza, caminhando ali, catando caju, catando marisco. Olha, primeiro que ela estava com a natureza. Sim. Ela amava aquele lugar. Já era uma ótima companhia. Que, tinha um sossego, né? Quissamã também, no verão, é muito quente. Então lá você tem aquela brisa ali, né? Aquele vento nordeste e tal. Então ela tirava aquela temporada dela, normalmente aí dezembro, eu não sei muito bem, talvez a minha saiba melhor os meses que ela ficava por lá, mas era sempre no verão. E era uma coisa que ela estava em comunhão com aquele ambiente, né? Então tinha catacaju, tinha catacoquinho guriri, tinha catamarisco, tinha conversar com alguém que estava pescando por ali às vezes e tal. Mas o que eu me lembro muito bem é ela com aquele chapéu dela, e quando aquele vento passava no rosto, assim,
que agora no final, cada vez que eu a levava lá, para ela é como se talvez seja a última vez que eu esteja vindo aqui, né? Então ela meio que procurava se despedir daquele local que ela curtiu tanto, que ela amou tanto, e pela própria felicidade que ela estava no momento, eu deduzia que ela foi muito alegre ali, foi muito feliz ali, com o mínimo, né? O mínimo que ela tinha. Mas ela adorava aquilo ali, ela amava. Tinha gente até que chamava a Praia de Margarida. Era uma relação apaixonada. Também chamava atenção essa coisa de ela falar com os animais. Eu tenho uma memória assim de meu pai, que era irmão, chegando em casa falando com os outros irmãos no período em que ela resolveu morar na Restinga, que foi logo após o falecimento da mãe dela, né, da minha avó. E papai desesperado dizendo: eu cheguei lá e Margarida está conversando com a cobra Papa Pinto. Isso não existe, está doida. Né? Então, fica, né, marca a memória da gente. Então ela tinha essa coisa de, tem um ninho de sabiá não sei aonde. Bom dia! E fala para lá e fala para cá. E não só ela, mas eles tinham muito essa consciência, né, de contemplar a natureza. Assim, olha, vem cá ver, desabrochou aqui uma flor tal, mas ela é maravilhosa, ela tem perfume, elencar qualidades de plantas, de flores e dos animais. A linguagem dos animais é uma coisa que eu carrego comigo. De brincar, de falar com os bichos, né? E não com os bichos domésticos apenas, mas eu lembro muito dos pássaros. A história se deu porque ela foi com uma barraca feita com um saco de açúcar. Eu posso estar cometendo algum deslize, mas a memória que eu tenho é essa. E os irmãos ficaram apavorados, né? Consideraram que aquela era uma situação quase que de indigência, né? E se organizaram para construir o que a gente chamava de uma meia-água, né? Que era um quarto com uma cozinha e um banheiro. Então, foi muito num apelo aí da família, dos irmãos, para que ela saísse dessa barraca, que não era, eu vou ali comprar uma barraca. Não, era uma barraca feita. Meu pai, é uma memória que eu tenho, ele fazia barraca de praia também com um saco, um grande trabalho artesanal que ele fazia. Ele montava a barraca em frente à nossa casa com um saco de açúcar. Costurava. Ficava uma espécie de uma grande tenda, uma lona. Ela morou lá no ano de 1980, de 80 a 81, acho que final de 81. Eu tenho certeza que foi... minha avó morreu em julho de 80, eu acho que ela fez essa mudança em setembro, outubro, e foi uma correria porque ninguém queria, mas ela bateu o pé e foi. E eu lembro muito de visitá-la, mas o acesso era difícil, não tinha estrada alguma, então a gente ia num jipe. E são memórias deliciosas. Nós íamos, passávamos o dia, eu nunca dormi lá. Mas era uma farra, porque era um fogão a lenha, então ela cozinhava um feijão maravilhoso, e a gente saía muito para catar caju, catar marisco, as frutas. Ela mostrava para nós o que tinha... E ela fazia tachos de geleia, doce, compota. Lembro que a gente levava açúcar, era um suprimento importante, né? E voltava com quilos de marisco catados lá no dia. Mas são lembranças assim muito vivas. Olha, o que eu vou te dizer assim, eu gosto também de alguma característica dela. Eu gosto daquelas lagoas, tomar um banho de lagoa. Ficar ali naquelas praias
curtindo ali, né, aquela natureza, aquela exuberância que você tem ali no Parque de Jurubatiba, né? Quando a gente começou a passar a praiada lá, no ano de 1976, nem luz tinha na praia de Quissamã, né? Então, geladeira era querosene e televisão era ligada na bateria. Uau! Né? Bateria de carro, né? E a gente tinha uma rotina de banho de lagoa na parte da tarde, banho de mar na parte da manhã, 5 horas da tarde tinha o vôlei, à noite tinha um encontro no bar lá de Chico Cafuri, ali na entrada da praia. Então a galera que estava passando férias, todo mundo se encontrava lá, conversava, passava um tempo ali. E aí tinha as vindas a Quissamã no verão, para os ensaios dos blocos. O carnaval era muito animado ali na praia. Seu avô, sua avó sempre apareciam, seus parentes também. Então era um maior barato. A gente caminhava de noite. Eu lembro que quando não tinha luz, cada um de nós tinha a sua lanterna, né? Porque para chegar lá em casa você tinha que passar num lugar que tinha só a trilha, nem era aterrado. Então você tinha que ter uma lanterna para ver se tinha alguma cobra, alguma coisa. Então a gente, todo mundo, cada um tinha a sua lanterna. E à noite a gente ia, tipo 9, 10 horas da noite, ia para casa de manhã. A praia era assim, não havia sido desmatada, né? Então quando chovia, você entrava para Catacaju ali na mata, entrava para Catacoquim-Buriri, você via as lagoas sendo abastecidas, né? A água vinha da Restinga para as lagoas, tinha as pescarias também, né? A gente pescava no mar, pescava nas lagoas, né? Então tinha toda uma forma de passar o tempo. Eu gostava muito de pescar no mar e olhar para o mar. Eu gostava também muito às vezes ficava horas ali e não pegava nada, mas ficava lá jogando molinete e tal, via o pessoal tarrafiando e tal, mas o mar me dá muita noção de, né, a linha do horizonte no mar, né, dava muita noção de a grandeza do nosso planeta, né, aquela coisa. Eu sei que olhar para o mar, para mim, sempre fez muito bem. Olhar o mar, olhar o horizonte, olhar as cores do mar. Às vezes vinha aquela manada de botos passando, né? Às vezes passava um barco de pesca. O mar, no momento que ele entrava de ressaca ou ele ficava muito bravo, o que você tinha que ficar é cá do alto só, observando toda aquela liberação de energia, né? Então, era ficar longe. Não podia pensar em entrar no mar, nada disso não. Às vezes, quando ele estava médio, a gente entrava, às vezes, para se exibir para as meninas, furar a onda e tal, 4 ou 5 assim, furar a onda e tal. Ele médio. Agora, ele bravo, não. Se você entrar ele bravo, você não voltava. Eu acho que a gente já fica, né, inevitável ficar essa consciência. Eu me considero uma pessoa que, independente da discussão atual, eu sempre tive uma relação muito forte também com a natureza. Essa coisa de aterramento, de respeito, de não desmatamento, de não poluição de lagoa, de mar. Isso vem muito dela. Eu acho que a identificação vem daí, né? O afeto que eu também tento colocar no meu trabalho, nas relações, de empatia, né? De ter sempre um cuidado de onde vem o outro. Eu trago isso na minha profissão. Eu não acho que é por acaso, né? Eu penso que tem uma formação por trás, mais do que uma formação aí acadêmica, né? Afeto, generosidade, empatia passam essencialmente por essa vivência. E eu tenho certeza que ela foi uma das influências, né? Ela tinha assim um universo muito
das pessoas que passavam ali na rua, né? O rapaz que vendia produtos de limpeza para ela, dos familiares, eu nem saberia te dizer, né? Ela ficava sempre na frente da casa, com um roupão, e ali ela passava o dia, conversava, acenava. Nos últimos anos já nem tanto, já havia uma fragilidade, né? Mas ela andou até os últimos dias, digamos assim, e ela era muito, vamos colocar assim, com o povo da rua, né? Com a família também. Qualquer sobrinho que chegasse lá, ela sempre celebrou qualquer chegada, mas ela era muito afeita às pessoas da rua, né? Tinha esse cotidiano. Um sobrinho que ela tinha uma relação muito forte é Miguel Ângelo, que sempre fez esse trânsito dela com a Restinga. Tinha carro tracionado, aí levava, ela passava umas horas lá com ele, ela era apaixonada. Então, eu também tinha muita vontade de andar aquelas praias todas, né? Tanto aqui de Cabiúnas até Barra do Furado. Eu tinha vontade de fazer essa viagem toda aí e fiz não só com ela, fiz com o tio Décio, fiz com o tio Geraldo, fiz com mamãe, fiz com... Mais de uma vez fiz com ela, fiz com tia Magdala e mamãe, as duas, às vezes ia ali para tomar banho na Barra do Paulista, parava ali, e aí aquilo ela ficava caminhando ali na barra, respirando aquele ar, ela ficava numa alegria que não cabia nela. Então eu sabia que, né, isso era um tempo que iria passar, e eu tratei de aproveitar ao máximo, né, a sabedoria deles, né, delas também, assim. Eu sempre curti muito. Eu sabia que um dia ia haver uma separação, então eu falei, bom, o tempo que eu tiver de folga e tiver por aqui, e a gente vai lá, né? Me lembro uma vez que a gente rodou aquilo tudo ali, entrou até pelaquele Terra-Mares, andou ali por dentro. Então eu a levava não só ali no Marraboi, como levava na Barra do Paulista, levei na Praia de Crateús, levei lá no Valão também, na Lagoa Preta, tomar banho e tal. Curti pra caramba com eles ali. Na minha infância, a casa da minha avó, na parte da tarde, eu estudava pela manhã, e na casa da minha avó era o maior barato, né? Primeiro que tinha um pomar de laranja, que eu acho que tinha plantado quase todo tipo de laranja que eu já vi na minha vida, tinha ali atrás. Uau! E sempre tinha uma chaleira com café quente, o tempo todo. E depois do almoço, assim, 1h30, 2 horas, até 4 horas, passavam várias pessoas ali, né? Tinha alguns personagens passavam, e aí tinha aquela conversa, né? Aquela conversa legal, né? Que as pessoas antigas tinham entre elas, né? Então tinha a Dona Jovem, tinha a Laurita, tinha mais um ou dois, ou uma ou duas que passavam ali, que entravam, conversavam, batiam papo, às vezes tomavam um café e depois seguiam o caminho. Era a casa da minha avó, eu também curti bastante a casa da minha avó, assim. Eu me acho parecido, tem gente que me acha parecido com o papai, outros acham com a mamãe, mas eu tenho muita coisa que eu não vejo, então ou eu me olho no espelho hoje em dia, eu me lembro dela, da fisionomia dela, por causa do cabelo branco, aí isso que eu acho parecido, muita coisa dela. Ela gostava muito de fazer o bem, de até se desfazer das coisas dela, para dos outros, era muito desprendida desse ponto. Porque eu tive mais contato, quando foi doente, adulta, que eu acompanhei. Aí já foi bem mais tarde, já quase no fim. Tanto que ela morreu aqui em casa, na sala, com a gente, na hora do almoço.
porque eu ficava com ela, eu tomava conta de Dona Leda de dia, e à noite eu ficava, se ela internava, eu ficava no hospital. Depois, quando ela ficava na Catialena, eu que dormia. Aí era aquela coisa dela de falar tudo do passado, eu tinha que alimentar aquilo, tinha que inventar gente que eu nem conhecia, eu dava notícia, dizia que estava bem, que estava não sei aonde, já tinha almoçado. Aí ela ficava naquela coisa, e tanto no fim de semana que ela morreu, ela veio aqui para casa, ela não quis voltar para Catialena. Segunda-feira ficou aqui. Aí quando foi, levantou bem de manhã, tomou café, mas ela fica assim, ela não podia ficar no lugar que tinha grade, tinha que ser janela tudo aberta. Aí ela ficou no quarto, daí levantou, perguntou a menina que trabalhava aqui em casa se ia ter almoço. Depois deu uma coisa na cabeça dela, começou, levantou, queria ir para a rua, abriu a janela da sala, ficava gritando na janela, e eu dizia, para, Dindinha, as crianças com o leque espantado. Queria ir para a varanda, mas ela arrancou bermuda, pessoa de calcinha e blusa, e a gente não pode. Aí ela sentou na poltrona, aí ela estava muito agitada, eu fui dar um remédio, mas eu notei que ela não estava bem, né? Marta estava trabalhando, liguei para Marta, vou levar, chamar a ambulância, levar a Dindinha no hospital, ela vai andando, eu vou depois. Aí eu tinha dado remédio, falei, gente, esse remédio está custando fazer efeito, de repente ela sentou assim na poltrona, cabeça para trás. Aí na hora do almoço, falei para as meninas, gente, vocês vão almoçar, que vai chegar a hora de vocês voltarem para a prefeitura, e tá todo mundo aqui, ninguém almoçou, né? Aí eu soube quando ela fez o braço dela, caiu assim, ai, deu ruim, eu fui bater. Aí eu falei assim, eu nem cadinho de dias que morreu. Aí elas começaram a procurar o pulso, morreu igual um passarinho. Sentar na poltrona da sala. Aí que nós tivemos que trazer pro quarto, para esperar. Aí o médico veio, atestou mesmo, ela estava morta. Sim. Mas morreu assim, calmamente. Só botou a cabeça para trás, tomou o braço e morreu. Sim, sentou e foi. Mas ela ficava muito agitada, pelo menos se ela sentasse num quarto que tinha grade, ela ia ficar doida, ela queria um negócio aberto, coisa de ser aberto. Parece igual um passarinho. Igual um passarinho. Vocês acham assim, o que vocês acham desse tipo de lembrança? Vocês gostam de estar lembrando? Eu gosto eu gosto. Recordar coisas boas, né? Eu gosto de recordar porque eu não podia namorar, né? Então eu andava a cavalo, pulava corda, fazia meus passeios. Então, para mim foi uma beleza. E os passeios de carro de boi, isso que eu passei de carro de boi, Passeio para praia. Eu saía de madrugada, levando lambada de galho pelo caminho. Aí eu estava assim, olha, tem um cajueiro aqui. Papai tinha tal lugar assim, não ficava o carro de boi sozinho. E aí se divertir. Aí o povo grita assim, olha, tem um pé de araçá. Batia todo mundo pra lá. Aí eu chegava, mãe, que uma cobra aqui. Gente, que quando era pra passar nas pontas, era bom, gente, Com rasgo ali no carro, né? oh, meu Deus. Os passeios também, de ir na Restinga, na Restinga, sair numa caminhada. Aos queçamenses fica um convite. Muitos nomes são mencionados no relato. Quem vocês reconhecem? Tem descendentes escutando aqui? Por acaso a madrinha ou padrinho de alguém apareceu na história? Tem algum primo envolvido? Convidamos os mais novos a conversarem com seus mais velhos e descobrir sobre o próprio passado. Como essas vidas se entrelaçam? Como cada um se encaixa na história desse território compartilhado? E você, Matheus? Porque eu aqui fui muito feliz, né? Eu estou na universidade aqui em São Paulo, então eu posso falar disso. Eu acho que eu, como nasci pobre, sou pobre, mas eu tive uma infância muito rica. A gente não tinha esse conforto, mas eu tive 4 bares, eu tive tudo que eu quis ter na vida. Eu tive muito amor de minha avó, que eu tenho uma saudade louca até hoje, né? Tinha muito carinho dos meus pais, da minha, até de Cecília, que eu tinha aquele jeito seco, mas eu tenho muita saudade de Cecília, era muito amiga, e meus parentes todos, eu tenho muita saudade. Eu às vezes fecho os olhos e fico vendo aquele jeito. Ah, foi maravilhoso.
Deus. Convidamos agora todos os ouvintes para visitar o Espaço Cultural José Carlos Barcelos, em Quissamã, no interior do Rio de Janeiro. Acesse o nosso site quissamãmemoriaviva.com para conhecer mais sobre o acervo. Nosso canal no YouTube para assistir a série de curtas-metragens que explica um pouco mais sobre a história de Leninha e sua casa-museu. Compre nosso livro Vozes de Quissamã para ler os relatos em primeira pessoa de uma parte dos entrevistados do projeto Quissamã Memória Viva. Esse podcast é uma criação do Espaço Cultural José Carlos Barcelos, idealizado e executado pelas netas de Leninha, Bárbara Orré e Eduardo Oliveira. Realização: Governo Federal, Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, junto da Prefeitura de Quissamã, através da SECPLA.